no vídeo de hoje você vai aprender como você pode aproveitar, olha só, cordão, corda, barbante, também uma panela e um cesto antigo para transformar alguns vasos aí da sua casa. Oi gente, eu sou a Renata Clapes, esse é o canal Ideias da Rê e eu convido vocês a acompanharem o passo a passo para fazer ideias como essa na sua casa com coisas que você iria jogar fora. Ou também um passo legal de macramê. Então, nesse vídeo, tá? Vocês vão ver algumas ideias e uma delas é que eu vou reaproveitar essa cesta. Olha, eu ganhei essa cesta, ela tá enferrujadinha, tá vendo? Eu já tentei tirar aqui com uma lixa, como vocês podem ver nas imagens. Mas não sairia aqui nas bordinhas, bem aqui, ó. Deixa eu botar a cara aqui. Bem nesses cantinhos, nos cruzamentos, não sai o ferrugem. E eu ia ficar lixando o resto da vida. Dá pra passar bombril? Dá, também ia ficar lixando o resto da vida. Aí eu achei num canal, que eu vou deixar até aqui o link pra vocês, porque eu achei muito bacana o canal do rapaz, uma ideia pra fazer um gel. Porque o vinagre tira, segundo o que ele disse, e que muitos outros canais disseram, o vinagre tira ferrugem. E aí ele faz um tipo de um gel com maisena, com amido de milho, e aplica. Então vou fazer isso aqui para vocês verem. E vamos ver se dá certo. Então eu apliquei esta melequinha. Se você quer saber a receita, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo do canal onde eu peguei essa receita, tá? É uma melequinha aqui feita com maisena e vinagre para tirar essa ferrugem. Deixei agindo. Tirei com uma buchinha, depois com um pano velho. Saiu bastante, gente, quase tudo. Mas alguns pontos aí não tinha jeito não, já estava corroído. Tudo bem, porque eu vou pintar com tinta spray preta. Depois que eu pintei, eu peguei esse fio de algodão cru de 4 milímetros. Era o único que eu tinha que era possível fazer um macramê. A medida, o tamanho das tiras geralmente é aquela que você pretende de altura multiplicada por 4. Então você tira a medida do tamanho que você quer o seu macramê, multiplica por 4. No caso aqui eu queria que ele fizesse a parte de cima e a parte de baixo. Vocês vão entender que ele vai fazer a parte de baixo do cesto. Então eu tirei a medida de tudo, fiz a multiplicação por 4 e cortei 8 fios, 8 cordões desta medida. Depois disso eu dobrei no meio e bem no meio onde fica essa parte eu vou fazer uma argola, um gancho, como vocês preferirem chamar, que é para pendurar o meu macramê. Aí eu vou colocar um outro cordão, eu peguei um cordão, mais uma vez a gente pega aí o tamanho que você quer de fazer do laço, vai ver essa medida e vai colocar 4 vezes em cima. Eu coloquei um pouquinho mais de 4, né? E aí você dá um primeiro nó, um nó normal, comum aqui, como vocês estão vendo, e depois vamos fazendo laçadas. Não sei se está dando para ver as laçadas aqui, ó. Você coloca uma laçada por cima e o fio que vai por baixo você passa por dentro. Eu vou colocar bem mais fácil de vocês verem por aqui, ó. Uma laçada por cima, aí o fio passa por baixo e por dentro da laçada e você aperta. Vendo é mais fácil que explicando. Fazendo isso até o fim do cordão, você vai chegar aí a um ponto em que tá acabando, acabou esse cordão, só tem uma pontinha, você vai dobrar e vai ter a sua argola, o seu laço, o seu ponto de pendurar. Aí para você fazer um acabamento, para fechar isso aqui, você pega mais uma vez, 4 vezes a medida do tamanho que você quer aqui e vamos fazer tipo um nó de forca, que o pessoal chama, Aí você tem que posicionar assim, é difícil explicar, então observem. Deixa a ponta para cima, uma laçada para baixo, aí você começa a enrolar em volta das cordas para fazer aí um pescoço, Aí passa a ponta do final aqui dentro da laçada e puxa até esconder o nó no meio do pescoço.
E aí você corta a sobra para cima e a sobra para baixo. Agora vamos pendurar e fazer o macramê. Pendurado é mais fácil de trabalhar, tá, gente? Então a gente coloca aqui onde você puder pendurar. Eu vou pendurar onde ela vai ficar mesmo, aqui no gancho de vasos. E aí você tem 16 cordas. Por quê? Porque nós cortamos 8 fios e dobramos ao meio. 16 cordas, nós separamos em grupinhos de 4 e vamos trabalhar cada grupinho separadamente. No primeiro grupinho, vocês veem aí que eu peguei as 4 cordas, deixei 2 no meio e as 2 das laterais aqui vão ser trabalhadas. A gente vai fazer um nó quadrado. Eu fiz uma barriguinha de um lado e do outro lado você passa embaixo, entra na barriguinha e depois fecha o nó. Será que eu falei bem claro? Faz uma barriguinha, passa a corda no X que faz essa barriguinha por trás, entra dentro da laçada e faz o nó. Para fazer o nó quadrado você faz primeiro de um lado e depois do outro. Então você fecha fazendo a barriguinha do outro lado e fazendo o mesmo movimento, com a outra corda passando bem embaixo do X que se formou e dentro da outra laçada. Assim você fecha o nó quadrado. Será que deu para entender? Bom, você vai fazer todos esses nós na mesma altura, tá? Todos os grupos de 4 cordas você vai pegar e fazer um nó quadrado na mesma altura. Fazendo a barriguinha de um lado, passando a corda, olha só, vai observando, passando a corda, você passa por dentro da laçada, fecha o nó, ajeita bem as cordinhas para ficar na altura que você tem as outras. Faz a barriguinha do outro lado e aí você passa a outra corda por baixo do X e por dentro da laçada, por dentro da barriguinha, né? Assim você fez os nós quadrados, mas esse macramê aqui eu quero trabalhar ele com o nó DNA. O nó DNA é aquele em que a cordinha vai fazendo uma espiral em torno dela mesma. Então, para isso, você vai fazer a barriguinha sempre para o mesmo lado. Você fez o nó quadrado apenas para começar, tá? Começou, prendeu, tá fixo. Agora, os próximos nós são todos com a barriguinha para o mesmo lado. E aí você vai fazendo. Vai cantando, toca uma música aí, vai fazendo o nozinho para o mesmo lado. Nunca esquece o lado que você começou a barriguinha, tá bom? E vai lá. E olha só como é que é o ponto DNA de perto, gente. Eu acho super lindo esse ponto, olha. Fica todo enroladinho no outro aqui. E aí você faz a sua espiral, você faz aí o seu ponto DNA até onde você quiser, do tamanho que você quiser. Você pode contar os pontos se você quiser, mas não tem necessidade. É só você fazer todas as cordas do mesmo tamanho, por isso é bom fazer pendurado, que você vai conseguir fazer direitinho. Depois que a corda estiver do tamanho que você quer, eu costumo fechar com um ponto ao contrário, que seria o ponto quadrado. Então, se você fez a barriguinha para o lado direito o tempo todo, você faz a última barriguinha para o lado esquerdo e fecha o ponto quadrado. E aí você deixa as cordas todas do mesmo tamanho. Faz essa de um tamanho, as outras você vai fazer com o mesmo tanto de voltas. Depois de fazer todas elas, eu resolvi fazer mais um ponto quadrado um pouco mais abaixo. Aí você pode colocar os 4 dedos de medida, a medida que você achar interessante, mas segue todas a mesma medida, tá? Para poder prender minha cesta. Essa cesta, ela tem um encontro dos aramados aqui em 4 pontos diferentes. E vai dar certinho porque eu tenho 4 pontos de cordão para colocar. E aí, depois do ponto quadrado que eu fiz já pronto, eu vou encaixar as 2 cordas centrais, que são aquelas em volta da qual a gente faz o ponto, dentro da cesta, por dentro desse encontro de aramados. E as cordas laterais, que fazem o ponto quadrado, a gente faz normalmente, só que a gente vai fazer por cima aqui do aramado da cesta. Eu vou procurar um ângulo melhor para vocês conseguirem enxergar. O primeiro ponto é um pouco mais difícil porque a cesta está pendurada, eu tenho que segurar ela, mas eu vou achar um ponto melhor para vocês terem uma visão melhor de como é feito esse trabalho, porque explicando não é a mesma coisa que mostrando. Pronto, aqui fica mais fácil de você ver, olha só. A cesta já está estabilizada, então você colocou
o ponto quadrado, passou a corda por dentro do aramado e vai fazer outro ponto quadrado por fora. Então um ponto quadrado antes e um ponto quadrado depois de você passar as duas cordinhas por dentro. Lembrando que o ponto quadrado é aquele que tem uma barriguinha para cada lado, tá bom? Aí já estava bom, já podia ficar assim com as cordas penduradas, você cortar o excesso e tudo mais. Mas eu queria fazer um pouco mais, por isso que eu pus mais corda, né? Por isso que eu fiz mais comprida. Então vou pegando aqui 2 pernas de cada uma e juntando para fazer um ponto quadrado no meio. Fiz a primeira camada e agora estou fazendo a segunda camada, que seria a última no caso, né? Fiz 2 camadas aqui. 2 pernas de cada vizinho, junto e dou um ponto quadrado. E para finalizar, aquele mesmo jeito que eu fiz no começo, né? Aquele nó de forca, aquela enrolação, para finalizar embaixo. Vou colocar essa orquídeazinha que estava tristinha já há muito tempo nesse xaxim, precisando daquele trato, porque de vez em quando a gente precisa tirar aquelas partes secas das orquídeas, né? Eu não sou assim a expert em orquídeas não, tá? Mas eu sei que essa daqui é aquela espécie mais simples que tem, a olho de boneca, e ela dá flores uma vez por ano. E você precisa tirar as que estão secas, as que já estão sem vida para dar aquela força. Aí eu forrei a minha cesta aqui com fibra de coco. Essas fibras, elas caem dos coqueiros aqui dos jardins por perto. E eu sempre recolho porque ela dá para fazer muita coisa na jardinagem. Aí eu forrei bem e vou colocar o xaxim inteiro. Não vou tirar a minha orquídea de dentro do xaxim. Xaxim é antiquíssimo, da época que a gente ainda comprava xaxim. Eu tenho há muito tempo essa flor aqui. Eu preenchi ela com mais alguns galhos de orquídea aqui que tinham no coqueiro de casa. E aqui está, gente. E vai ficar na casa nova dela. Agora eu vou fazer uma outra peça. Essa daqui eu fiz um macramê legítimo mesmo, com cordão de fato que dá certo. Mas agora eu vou usar este cordão aqui, ó. E ele é um cordão tipo nylon, sabe? E ele escorrega. E eu falei, vou tentar porque eu tenho bastante. Isso aqui eu ganhei. O pessoal que às vezes não vai usar mais me dá as coisas assim, eu tenho que dar um jeito de aproveitar. Eu fiz a mesma coisa, tirei a medida que eu ia precisar e cortei 8 cordas com 4 vezes a medida que eu vou precisar. No meio dela, dessa vez eu vou colocar essa argola. Em vez de fazer uma argola, eu vou colocar essa argola. É uma opção que você tem de colocar uma argola que você tenha por aí. Essa daqui era de cortina. E aí eu vou fazer o mesmo nó de forca que eu já tinha feito lá antes, que é prender aqui do jeito que eu mostrei para vocês no início, tá? Aqui é o mesmo procedimento, eu separei 4 pernas de 4 cordões. Só que eu resolvi dar nó quadrado, né? Só nó quadrado, não fazer nó em espiral e nem nada. Mas o nó quadrado aqui, ou qualquer outro nó nessa corda, não fica bom, não ficou legal, porque ela desmancha, ela vai abrindo os nós. Mas eu queria fazer um trabalho bacana nessa corda. Aí eu resolvi deixar esses nós que eu fiz e prender eles para que eles não desmanchassem, né? Para isso, eu resolvi pegar aqui uma linha dourada que eu tinha. Pode ser uma linha que você tenha aí sobrando, qualquer cor, mas é que essa linha dourada ia dar um destaque diferente nesse cordão preto. Então, eu peguei pedaços dessa linha dourada, pedaços generosos, dei uma laçada aqui, como vocês estão vendo, e passei a enrolar. Apertei bem, né, para ficar preso, e passei a enrolar aqui para fazer um nó bem dado depois, para prender bem, para essa corda não soltar e para não sair aqui os nós que eu já tinha feito. Inclusive, essa ideia de fazer assim com o cordão, eu vou fazer para outros macramês no futuro. Aqui vou trazer mais umas ideias para vocês, se vocês quiserem, porque dá para fazer um trabalho bacana e aproveitar essa corda. Essa corda aqui eu não vou jogar fora, tem bastante, eu ganhei 2 carretéis, então eu vou usar ela para fazer algum outro macramê com essa ideia de você enrolar um outro cordão nela. E aí depois que deu a finalizada, eu dei uma laçada e partiu um cordão para cada lado para poder amarrar. Amarrar normal, porque tem que ficar preso mesmo. Então eu dei vários nozinhos, prendi bem e deixei os cordãozinhos pendurados. Você pode cortar, pode deixar, enfim, é um detalhe. Agora, como eu sei que não dá para dar nó normal de macramê nessa corda, então vamos para o nó, aquele nózão básico mesmo que você dá
em qualquer corda por aí, né? Passa por dentro do laço e dá um nó. Aquele nó comum, tá? Aquele nó que você dá em volta da sua mão ali, ó. E passou por dentro, nó comum. Você vai pegar todas as cordinhas que estão separadas e dar um nó em cada uma. Depois que você der um nó em cada uma, na mesma altura sempre, não esquece de estar sempre na mesma altura para não ficar discrepante, né? Você vai pegar então 2 pernas de cada uma delas, do mesmo jeito que eu fiz lá do outro jeito para ir abrindo, né? 2 pernas de cada uma e aí você dá um nó mais abaixo e vai fazer isso com todas elas. Você vai pegar 2 pernas de cada uma e vai dar um nó na mesma altura para ir fechando essa trama. Ela vai virar uma trama mesmo, tipo uma rede, né? E aí você vai fazendo isso na mesma altura. Eu já fiz esse trabalho aqui, juntei todas as perninhas, né? E já resolvi colocar o que eu vou usar aqui como vaso. E o que eu vou usar aqui como vaso, gente, é uma panela velha que furou e eu não ia jogar fora. Eu acho legal porque ela é uma panela antiga que tem um cabo de madeira. Aí o que eu fiz? Eu pintei ela de uma cor que chamasse a atenção, né? Uma tinta aqui que eu tinha. E aqui ela vai ser o meu vaso. Aí eu já encaixei ela aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem como é a trama. Ó. A primeira camada de tramas e a segunda eu fiz e já deu para encaixar a panela. Aí eu fiz mais uma camada de tramas para vocês entenderem. 2 perninhas de cada lado e dá um nó. Aqui, como a panela tem cabo, ela não vai precisar tanto da parte de baixo segurar, entendeu? Ela está presa pelo cabo. Mas para finalizar, então, eu vou fazer uma junção de tudo e fazer da mesma forma que eu fiz na outra, tá? Com o mesmo nó do começo lá de forca. E depois disso, gente, eu plantei aqui nela o meu dinheirinho em penca. Eu tenho um dinheirinho em penca aqui que estava num vasinho e estava tão judiadinho, tadinho, estava apertado dentro do vaso e eu tô querendo que o meu dinheiro cresça, né? Então, eu coloquei meu dinheiro em penca na panela. Eu espero que ele multiplique-se e a minha orquídea está aqui fazendo vizinhança com ela. E estão aqui as 2 peças que eu terminei nesse macramê. Aproveitei uma panela furada, aproveitei uma cesta enferrujada, aproveitei uns cordões que não sei do que eram, mas que tá aqui sobrando e tem muito. E fiz o meu macramê improvisado. Também fiz um macramê de verdade com um cordão de algodão cru, porque é o legal fazer. E aqui estão as peças. Vocês viram? Esses cordões nem são próprios para o macramê. Pensando na possibilidade de você ter aí também alguma coisa desse sentido, eu mostrei que dá para você reaproveitar e fazer também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta qual dos 2 vocês gostaram mais e o que você faria, o que você reaproveitaria aí na sua casa para fazer também uma ideia bem bacana para cuidar das suas plantinhas. Não se esquece de se inscrever se você é novo por aqui. Ativar o sininho das notificações na opção todas para não perder os próximos vídeos, que eu vou estar aqui te esperando com muito mais ideias. Até lá!